dar continuidade. Pronto, eu tenho um novo triângulo aqui, tá certo? ABC, os lados A, B e C. Repare que o nome do lado é o nome do ângulo, só que eu uso uma letra minúscula, o lado oposto, né? Ó, ângulo B, lado B, oposto, ângulo C, ângulo A, lado A, sempre o oposto, tá certo? Nesses casos aqui, a gente trabalha um negocinho chamado de seno, cosseno e tangente, tá? Seno, cosseno e tangente. Ora, se você tivesse hoje no nono ano, eu iria escrever a forma, escrever mesmo aqui. O que é o seno? Seno é a razão, tá? Seno é a razão, deixa eu escrever aqui. A razão quer dizer a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa, que a gente chamava de COI, né? Então, o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu escreveria aqui assim. O que é seno? Seno é a razão, olha que letra bonita, entre... Às vezes alguns alunos dizem, professor, por que o senhor não escreve com aquela chamada letra minúscula? Né? A letra normal, diz assim, só escreve assim com letra grande. Eu digo, ó, aí eu comecei a escrever, ele disse, não, volta. É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Tá aí, tá certo? E o que é o cosseno? O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. A gente chamava de CAI. E por último, a tangente. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é a coca. Gente, se você chegar hoje no segundo ano e pedir o caderno do segundo ano, você vai ver que a gente ainda está trabalhando isso aqui com eles. Tá? A gente precisa muito dessa ideia de o que é cateto oposto, adjacente, hipotenusa. A gente trabalha muito, tá? Seno, cosseno e tangente. As aulas do segundo ano é tudo em cima de seno, cosseno e tangente, hoje. Tá certo? Então, bora lá. Vamos apagar essa garrancheira e vamos continuar aqui. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos para um primeiro exemplo. Vamos colocar determine, primeiro exemplo. Determine a medida x. Uma questão bem simples. Determine a medida x, está faltando. Aí nós vamos dar um triângulo a vocês. Aqui, ó. Não é um triângulo qualquer, mas é um triângulo retângulo. E eu vou dar alguns valores. Eu vou botar aqui um 10, tá? Eu vou botar um ângulo aqui, eu vou chamar ângulo de 42 graus, pronto. E eu quero essa medida aqui x, tá? Então, bora lá. O que é que a gente tem que saber? Eu preciso saber quem é que eu vou usar. Eu vou usar o seno, cosseno ou a tangente. E como é que eu vou saber disso? É assim, eu sei que o 10 é a hipotenusa, que é o lado maior. Eu não estou trabalhando com esse ângulo aqui, tá? Não estou trabalhando com esse ângulo. Então, isso aqui é um cateto. E eu preciso definir. Isso é oposto adjacente. Ora, não está na frente dele, na frente do ângulo, ó, a boca do ângulo aberta para ele. Então, ele é o cateto oposto. Ora, eu estou usando quem? Eu estou usando o có e o i. Eu estou usando có e i. Có e i é o que? É o seno ou é o cosseno? Có e i é o seno.
Então até eu ia confundindo agora, ia trocando. Então eu estou buscando o cateto oposto de 42 graus. Então eu vou trabalhar com o seno, tá certo? E aí, ó, eu tenho o seno de 42 graus. Eu não sei. Aí o que é que nós fazemos? Nós utilizamos o nosso livro. No caso, o ano passado você tinha um livro para consultar. Eu estou pegando meu livro aqui, o físico. Você tinha um livro para consultar. E lá no final do livro, você tem uma tabela, aquela tabela grande. Deixa eu ver se eu achar a página aqui. 257. Bora lá, eu estou achando ela. Pronto, ó. Essa tabela aqui, tá certo? Essa tabela, ela tem todos os valores de 1 a 89. E aí a gente consultava, tá certo? Bem, vou sair dela. Eu vou usar o livro físico. Ele diz assim: o seno de 42 graus é 0,669. Pronto. É esse valor aqui, ó. Livro físico, estou com ele aqui. Então, vamos usar ele agora. Eu tenho duas opções. Ou eu trabalho com número decimal, ou eu transformo em fração. E nós combinamos com vocês no ano passado que queríamos usar as duas primeiras casas. Então ficaria 69 ou 66, 69 não, 66 sobre 100, 66 sobre 100. Então vamos usar 66 sobre 100. Então, como é que se trabalha o seno? Deixa eu apagar aqui novamente, volta a caneta. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ora, eu já sei que a medida do seno de 42 é 66 sobre 100, igual a cateto oposto. Cateto oposto eu não tenho, que é x. A hipotenusa é 10. E agora a gente faz aquele cruzamento. 100 x é igual a 66 vezes 10, 660. X é igual a 660 dividido por 100. X é igual a, quando eu faço a divisão, vai dar 6,6. Então tá aí a resposta para vocês. Tá aí mais um cálculo feito. Vamos buscar outro exemplo. Vamos apagar esse triângulo aqui. Não, vamos aproveitar ele. Colocar os valores aqui. Vamos colocar um valor aqui. Agora botar aqui que esse ângulo daqui é um ângulo de 35 graus. Eu vou querer essa medida que eu vou chamá-la de x. E eu vou dizer que aqui mede 8. Qual é o valor de x? Vamos reparar o seguinte. Aqui é hipotenusa. Logo aqui são os dois catetos. Aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Ora, eu estou trabalhando com os dois catetos. E quem trabalha com os dois catetos? Quem é coca? É a tangente. A tangente de um ângulo, não é? Alfa. Então, a tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá certo? Então, eu já sei que eu vou buscar na tabela trigonométrica a tangente de 35 graus. Vamos olhar o livro. Aí você vem, consulta a tabela, 35 graus, 0,7002. Então, na tabela trigonométrica, eu tenho 7002. Ó, deixa eu dar uma observação aqui. Nesse exemplo anterior, eu trabalhei com essas duas primeiras casas. O valor foi esse. Se eu tivesse trabalhado com as 4 casas, o valor ele seria um número decimal maior do que esse. Mas por aproximação, daria 6,6. Então, a gente restringe o trabalho a essas duas primeiras casas aqui. Tá? Fica um cálculo mais fácil.
tá bom? Então, bora lá. A tangente, tá? Como é que se calcula tangente? Tangente é cateto oposto pelo adjacente. Eu vou transformar esse número 0,7002 em uma fração, assim. Cateto oposto eu não tenho, cateto adjacente eu tenho, que é 8. Aí eu vou ter 100x igual a 8 vezes 70, 56, 560. Mais uma vez, vocês veem que eu não penso 8 vezes 70, eu penso 8 vezes 7. Eu sei decorar do 8 vezes 7. 8 vezes 70, eu não sei não. Mas 8 vezes 7, eu sei. Aí eu devolvo zero, hein? Se não devolver, tchau. Acabasse de perder a questão. Então, bora lá. Vamos fazer a divisão. A divisão vai dar 5,6. Gente, tá aí para vocês recordando trigonometria. Vamos ter mais, tá certo? Mas esse vídeo aqui é só dando essa lembrança a vocês, tá bom? Até a próxima.